apareceu que sim. Olha tudo que eu tô fazendo e não terminei. Que louco que a gente é, né? Ó, vou deixar a Kit enfiada na planilha, tá? Deixa eu botar os outros aqui. Aquele que eu mostrei pra vocês, parece que eu tinha perdido. Olha que lindinha. Já vou entrar. Olá, meninas. Como estão? Quem está aí? Deixa eu ver, eu tô conseguindo enxergar os comentários. Marion tá trabalhando ali. Olá, Carla. Olá, Marismene. Meninas, deixa a Marion chegar aqui pra gente dar... Oi, gurias! Opa, estamos de preto hoje. Sempre combina. E aí, tudo bom? Vou deixar vocês aqui com a Marta. Vou preparando o nosso sorteio de hoje.
A turma que fez a Sarubobos, e vocês viram que continua Sarubobo por aqui com complementos hoje, né? Então, tô aqui preparando. Deixa eu mostrar aqui. Ah, não, vou imprimir e vou mostrar antes de cortar os bilhetes, né? Vamos fazer tudo aqui assim, ó, apuração daquele jeito bem transparente. Olá, Marli. A Marion quer fazer no estilo papelzinho. Eu até tava comentando com ela, meninas, mas eu acho que a gente é um grupo que a gente se fala, né? A Márcia disse que gostaria que não. A Márcia Baus disse que não gostaria que o nome dela entrasse no sorteio, porque ela vai ganhar, né? Como a gente tá ali desde quinta, né, meninas? É a Marismene que vai ganhar, é a Carla que vai ganhar, a Márcia também vai ganhar, então ela não quer que vocês pensem que é marmelada. Então, eu não acho muito justo, mas vocês dizem aí, né? Ela acha que a gente não deve colocar o nomezinho dela ali dentro. Tá na lista. Ó, eu acho que a regra, como diz o Arnaldo, a regra é clara, né? A regra era fazer, postar no grupo. Pois então, isso aí, Carla, desde que abriu o grupo, né? Eu e a Marion somos assim. Verdade. A gente sempre chega de... E não é só aqui, viu, Carla? Nós somos pessoas bem diferentes. E esses tempos nós recebemos a Priscila e a Bruna aqui do grupo e tiramos uma foto aqui na frente. Daí depois, quando eu fui ver a foto, as duas de camiseta preta, as duas de bermuda jeans, uma casualidade. Bom, meninas, hoje é dia 9 de março, né? Deixa eu chegar um pouquinho aqui mais pra cá. Hoje é dia 9 de março. Passou o Dia Internacional da Mulher, né? O nosso dia, um dia movimentado no país. A gente viu vários movimentos bem interessantes de toda a ordem. E hoje é o dia do nosso sorteio, da nossa oficina e do nosso sorteio. Muito bem, ó. A lista tá aqui, eu espero não ter esquecido ninguém. Vou cortar os papeizinhos e no final da live fazemos o sorteio. Né? É isso? Então, gurias, as Sarubomos realmente são muito fofas, né? A gente viu várias lindinhas e espera até que outras nasçam. Por favor. Eu continuo fazendo. Exatamente. Vocês viram enquanto tocava música aqui, né? As outras que nasceram lá na casa da Marta. E o que nós vamos fazer hoje durante a live. Como sempre, né? Aqueles recados básicos que... não me lembro, Sarubobo não tem molde, né? A Sarubobo não tem molde e o que nós vamos fazer hoje também não tem molde. Mas, para as novas que estão chegando e chegaram essa semana e não viram ainda, a gente tem lá em cima nos avisos, depois eu vou colocar destacado de novo, um post amarelo que diz como que vocês conseguem receber os moldes depois ou até receber outros avisos aqui do grupo. Geralmente só os moldes, o link do vídeo, lembrar que teve aula, enfim, aquela coisa, porque nem sempre todas podem estar aqui, é um jeito da gente ficar se comunicando, né? Então é importante vocês estarem inscritas para não perderem nada. Dos moldes, inclusive. Por que não tem molde, gurias? Quando eu tava pensando nessa live dessa semana, eu imaginei que nós temos aí o retorno de um feriadão, né? Nós ainda estamos com muita coisa para organizar, vocês, né? Nós todas. E nós temos o sorteio hoje e nós ainda estamos com a nossa Sarubobo fresquinha. Então, eu achei que não cabia, que tempo até suficiente pra gente fazer um novo molde. Mas nós vamos fazer uma oficina bem legal, né? Sempre com dicas legais. Então, eu achei que não precisava de moldes, mas vai ter medidas, tá? E aí, segue o mesmo da Sarubobo. A Marion coloca lá depois nos comentários, então, essas medidas. Isso aí. Certo, meninas? As gurias estão dizendo que a Márcia tem sim que participar do sorteio. Então, já está na lista. Né? Ela foi uma das primeiras que fez, logo em seguida da Lisiane, que já está aí. Tudo bem, Lisiane? Certo, meninas? E eu também quero passar para vocês uma dica bem legal sobre a Sarubobo, que a Márcia
me sugeriu essa semana, na live de quinta. Então, vamos dividindo aí essas experiências de Sarubobo. A Márcia deu mais uma dica legal aí pra vocês. Ah, que bacana. Então, deixo vocês com a Marta, como sempre, né? Nossa top master bonequeira e artesã aqui. E eu tô aqui, ó, ao redor, dando conta de outras coisinhas, nas quais eu também sou top master. E acompanha. E como? Cada uma com a sua. E como, gurias? Isso aí. Então tá, gurias. Aproveitem porque eu tô aqui, ó, babando nessa peça de hoje, que tá linda. Bora lá, então. Marli tá dizendo que as dela não ficaram prontas, né? Vai ter. Não deu tempo pro sorteio, mas vai fazer a semana que vem. Teremos outros sorteios, né? Não fiquem chateadas, é só um cesto organizador fofo para vocês do nosso curso, como eu comentei na quinta. Olá, Veridiane, tudo bem? Estão todas inscritas, né? A Marião é muito dinâmica nessa coisa de organizar ali as listas. Eu dei uma passada de olhos também, tá todo mundo ali. E para dizer também, para quem não fez, que nem a Marli, que faça, tá, meninas? As medidas estão naquela live, mas eu posso repetir agora, tá? As medidas da Sarubobo são 7 e... Opa, vamos começar pela altura, né? Nós fizemos 9 de altura, um retângulo, né? Por 7,5 de largura, para elas ficarem mais fáceis de fechar. Então façam e venham se divertir, que nem nós aí, que nem eu, a Regina, a Karen. Não quero falar nomes, não deveria falar nomes para não esquecer nenhum, né? É uma diversão, né, gurias? A gente vai fazer uma e aí faz mais uma. Então tá aí umas... pelas fotos de vocês a gente consegue perceber que daria para ser já uma equipe, um time, uma banda, né? Um grupo de samurais. Os sarubobos, não, pelo jeito, não andam sozinhos mesmo, né? Tem vários aí. E eu fiz mais uns também essa semana. Certo, meninas? Então eu vou virando aqui e vou mostrando para vocês, tá? Nós vamos fazer aquele alfineteiro que apareceu na imagem, né? Que é da onde as nossas ideias nascem, né? E vão se inspirando umas nas outras. Nós vimos a capa. E porque nós vamos usar imagens dos outros? Usamos para nos inspirar e criar os nossos. Então, olhamos, achamos bonito, vamos lá e vamos criar o nosso. Então, agora nós teremos o Criações, terá a sua própria alfineteiro. Como nós temos que fazer o piloto, né, para depois concluir com vocês, então nós teremos 2 alfineteiros. Um será do Criações e outro dos brinquedos de panos e fios sem e outras costurices. Hoje nós vamos usar uma agulha um pouco mais grossa também, tá? Para nós trabalharmos com linha. Eu vou virar que daí eu vou mostrando e não vai ficando sem sentido, tá? Virar lá. Que bom, Carla, faça muitos, eu quero fazer muitos também. Eu vou trazer outras coisas também relacionadas a eles, tá, meninas, ainda? Pra gente partilhar, ó. Então, esse é o nosso... a nossa roda. Maria Ângela. Aqui ela tá boa, qualquer coisa vocês vão me avisando, tá? A Marismene tá dizendo que se fizer o sarubobo grande perde a essência. Não, eu acho que não perde. Pra mim não perde, porque o modelo é muito encaixável, né? Assim, ele conforme a gente aumentar, tudo vai ficar proporcional. Então, vamos ver, guria, se tiver travando aí, vamos ver se é a minha. Qualquer coisa a gente para com o meu e recomeça com o da Marion. Se é só de vocês que tá travando ou se tem mais pessoas. Por favor, vão avisando aí, tá? Então tá, por favor. É bom que a Marion tá aqui pra ajudar a controlar. Hoje, né? Porque amanhã ela já vai viajar, né? Já começou o trabalho, então... Gurias, antes de passar pro nosso alfineteiro lindo, ó. Olha só que fofo. Eu não coloquei as crianças ainda, porque nós podemos brincar um pouco mais, né? Algumas eu até encostei aqui.
Ó, esse aqui é um irmãozinho menor. Deixa eu botar aqui pra vocês verem, ó. Eu fiz um menorzinho. Um irmãozinho. Tá. Então, antes de começar o alfineteiro, eu vou mostrar pra vocês a dica que a Márcia me deu, que eu achei bem legal. Nós falamos sobre fuxico, né, meninas? E sobre como fazer e sobre 2 tamanhos. E nós falamos em fazer fuxicos com diâmetro de 6 e de 7, lembra? Então, a Márcia sugeriu também para quem não quer, que algumas meninas acharam muito grande, tá? Então, a Márcia lembrou desse fuxico aqui, ó. Ela cortou com 5 centímetros, tá? Para quem não se ajeitou muito ali com como se chama isso? Essas ruguinhas aqui, esse franzido, né? Que fica do fuxico. Então, ela lembrou dessa proposta. Diminuir mais ainda o círculo, cortamos com 5. Aí, nós fizemos com linha de pipa, tá? Com uma linha mais resistente, né? Porque ele vai ficar aberto. Franze um pouquinho, né? Fecha, torna a boquinha um pouco fechada. Enche ele, mas não une completamente, ó. Tá? Então, depois que a gente decide aqui o tamanho que vai ficar, ó, daí ele fica com bem menos franzido. Aí, então, a gente completa bem com enchimento para ficar cheinho aqui, tá, meninas? Então, ele ficou menor, né? Um pouco menor para vocês aí que acharam grande. Porque esse tamanho da cabeça, ele variou para vocês, porque cada uma de nós pega uma quantidade aqui de linha, né? E tem um tecido que é mais maleável, outro que não. Então, a gente vai adaptando. Então, uma sugestão aqui da Márcia, tá? Aí, esse fuxico, então, ele fica aberto, né? Então, nós podemos costurar. Daí, olha só, eu fui obrigada a fazer mais um para poder mostrar para vocês. Tive que fazer esse sacrifício de fazer mais um bebezinho aqui. Então, para colocar essa cabeça aqui, ó, como ela está mais aberta, ó, nós vamos ter que ir costurando, cobrindo todo esse. Então, se tu achar ali que ela não ficou boa, porque é uma questão de modelagem, como eu falei para vocês do balãozinho na live de dica de quinta-feira, ó, é uma questão de modelar, né? De achatar mais a cabeça ou não. Então, aí surgiu também nessa aqui, nós temos a oportunidade de fazer o lencinho, tá? Para quem quiser fazer aí, testar todos eles, então fica aqui a nossa dica, ó. Eu cortei um retângulo aqui deixa eu botar um pouquinho mais para trás aqui para vocês. Eu cortei um retângulo de malha, um pedaço de malha de 5 centímetros de altura, tá? Por 10 de largura. É um retalho bem pequenininho. Por que eu fiz desse tamanho? Para que não falte, né? Não vamos começar a fazer uma coisa pequena e faltar tecido também e acabar ainda nos prejudicando, né? Nós estamos aqui no nosso momento de prazer. Então, eu dobrei esse retângulo na largura, tá? Ó. Dobrei, daí agora eu tenho um aspecto de quadrado, né? Só dobrei ele ao meio, sem molde nenhum. E cortei atravessado aqui. Então, eu cortei na parte aberta. Opa, as crianças estão caindo. Eu cortei na parte aberta, ó. Só cortei na transversal e... Para as amantes aqui vai sobrar 2 retalhinhos, né? Para usar no futuro. E aí, então, ele se transformou num lenço, ó, triangular, tá? Então, como nós temos essa cabeça aqui aberta, nós podemos, então, nós estávamos costurando para esconder ela assim, ó, tá? Então, essa cabeça nós podemos esconder essa abertura dentro desse lencinho, ó, e costurarmos esse lencinho no nosso sarubobo, com uma linha e agulha normal, ó. Nós vamos unindo aqui, como eu fiz no rosa, ó, meninas. Eu fui dobrando
um pedacinho da malha com pontinhos bem simples assim, pegando um pouco lá e um pouco aqui. Voltando então aqui, né? Coloco o triângulo aqui, vou costurando na volta e quando eu chego aqui para unir essa parte aqui embaixo, eu já coloco a parte de trás do lencinho, como nós faríamos mesmo se usássemos lenço, ó, para quem usa lenço sabe que é isso. Então, eu vou ter um lencinho para ela não pegar um resfriado, né, ou uma umidade aqui, um sereno. E depois, então, nós costuramos aqui, ó. Então, ela fica com um lencinho, depois eu vou fazer isso, tá? A questão aqui não era essa, era só realmente partilhar a dica de vocês. E com isso, nós não vamos ter aqui, ó, nenhuma daquelas rugas, porque ela ficou aqui dentro, ó, costurada e escondida, tá? Eu nem tirei a linha de pipa, porque eu queria mesmo era mostrar pra vocês que ela tem que ser resistente pra não rebentar. Então, aqui vai nascer mais um bebê de lenço. Deixar ele aqui, pra ele não ficar parecendo indecente, né, sem estar vestido. E vamos falar do nosso alfineteiro. Meninas, olha os nossos retalhos. Nossos pedacinhos aquele que nós fomos unindo. Tá? Tem uma malha, uma manta aqui embaixo, ó. Então, fica essa ideia. Nós não podemos usar os nossos retalhos em vários desses projetos, tá? Eu não cortei aqui, era mesmo para mostrar para vocês. Então, aqui nós vamos trabalhar com essa medida, tá? Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Eu usei aqui, gurias, 12 centímetros de diâmetro, tá? E vocês viram ali que nessa nossa medida couberam vários bonequinhos, tá? Olá, Claudenise. Olá, Fabrícia. Ó, eu usei vários bonequinhos, né? Então, se vocês quiserem fazer uma medida menor, façam. Isso não vai interferir. Eu cortei, então, um círculo de 12 centímetros de diâmetro. Como é que eu fiz isso? Eu tenho lá um alfineteiro, ó, que é uma latinha. É uma lata que eu guardo os meus alfinetes aqui dentro. Então, eu risquei aqui na volta, tá? Então, vocês podem usar aí uma medida que vocês tenham que seja bem aproximada. Vai alterar alguma coisa aqui? Vai, mas eu já vou falar pra vocês se vocês usarem outra medida. Então, eu risquei, ó. Então, aqueles testes lá do Crazy que deu errado, em algum momento, não precisam ir fora. Vamos cortar a parte que ficou boa e temos aqui um exclusivo aqui para o nosso novo projeto. Ai, vou ter que me desprender desse aqui. Tá? Então, eu repeti esse círculo num liso, que poderia ser, né, meninas, um outro retalho qualquer, tá? Então, eu tenho dois círculos de 12 centímetros o diâmetro, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui ele com essa lateral, tá? Essa vai ser a diferença, porque nós poderíamos aqui unir círculo, né? Deixar uma abertura, desvirar e nós já teríamos um alfineteiro. Certo, meninas? Mas nós vamos aproveitar essa dica para ensinar a colocar uma faixa reta em alguma coisa circular. Eu quero falar também sobre essa parte de cima, que eu coloquei aqui, ó, naquela nossa estrutura de manta R1. Eu acho legal, tá, meninas? Se vocês quiserem usar aí o que vocês têm, pedacinhos de R1, sobras de manta acrílica, na parte de cima, se vocês forem usar, que nem nós aqui, como um alfineteiro, essa estrutura aqui, ela é melhor para colocar alfinetes, tá? Ela protege o tecido de os alfinetes ultrapassarem também, né? Essas coisas a gente tem que ter cuidado. Então, uma estrutura na parte de cima onde vai alfinetar é bem legal, certo?
O que vai mudar se vocês fazerem de outra medida? O que vai mudar é o comprimento dessa faixa. Aqui a nossa faixa tem, eu escolhi 5 centímetros de altura, tá? Por 42 de largura, ó, de comprimento aqui, né, da faixa. Aqui ela tem 42 centímetros de largura. Então, se vocês alterarem o diâmetro, né, desse círculo, aumentar ou diminuir, o comprimento da faixa vai se alterar também, pode se alterar também. Então, o que a gente faz? Se vocês aumentarem esse diâmetro de 12, né, cortarem maior, cortem essa faixa mais comprida, não precisa aumentar a altura, cortem mais comprida. Para quem não tem experiência no que nós vamos fazer hoje, que é costurar uma faixa reta num círculo e ter um bom acabamento, que isso também é questão de praticar, então corta um pouco maior, né? Corta lá com 45 ou 46 centímetros a faixa e depois usa, que eu vou mostrar aqui como é que é, e corta o excedente, a gente vai controlando, e o excedente depois vira um retalho para fazer uma nova peça linda. Deu para entender, meninas? Então, vamos fazer o nosso alfineteiro. Vamos deixar aqui um ponto médio na máquina de costura. Eu vou costurar com o pé de máquina todo para a direita. Tu vai controlar aí o teu tipo de pé de máquina. Então, com sobras de tecido, tá? Com pontinhas, pedacinhos de tecido, muito pequenos mesmos, né? Nós já vimos isso. Vou passar aqui para as nossas medidas, ó. Retalhinhos aqui de 2 centímetros, ó. Menos de 2 centímetros. E uma faixa, nós já vamos ter o nosso alfineteiro, tá? Vamos lá. Já vou descobrir, mas acho que se precisar, se as meninas não entenderem ali também, elas podem te pedir, né? Aproveitar que a Marion tá aí pra nos mostrar. Ah, olha ali quem é que tá ali. Os papeizinhos do lado do cestinho. Deixar os sarubobos cuidando aqui, ó, o sorteio. Enquanto... Quer uma fita dessas, Marismene? Junta os retalhos aí, vamos forrar. Vamos vestir uma fita. Tá, meninas, eu vou mostrar aqui pra vocês. Hoje não tá muito claro aqui, porque tá tá chovendo. E então o dia fica um pouco mais escuro, né? Mas vai dar pra gente entender, porque é simples, tá, meninas? Ó, pra quem quiser marcar esse círculo no meio, vou botar mais pra cá, aqui na mesa, pra vocês verem. Eu não vou marcar nada, tá? Porque não precisa. Mas se tu sentir necessidade de ficar mais tranquila, de sinalizar o meio dele para poder distribuir, porque ele se encaixa bem direitinho. Então, tu pode marcar, para ter certeza ali, né, no meio do caminho, se nada aconteceu. Tá? Eu não vejo necessidade. Para fazermos aquele gordinho, sim, eu sugiro que nós vamos marcar, ó, a parte de cima. Eu vou dobrar do lado direito, aparecendo, ó. Porque o meu é de retalho, né, esse aqui. Então, ele não tem o meio aparecendo. E eu vou marcar, vou dobrar 2 vezes aqui, vou encontrar o tal do ponto do centro, né? Que seria lá da onde partiu o nosso raio. Esse meio é que eu vou marcar, tá? Com uma caneta ou com um alfinete. Não tem uma caneta aí, Marion, daquelas que apaga depois? Não que precise, tá? Pra quem não tem a caneta que apague, vamos ver, essas canetas são meio sinistras mesmo. Tá? Pra quem não tem uma caneta que apaga, dessas que não costuma usar,
Então, pode marcar com um lápis ou com uma caneta aqui, mas marca um ponto bem pequeno, tá? Porque depois a linha vai cobrir. Então, eu vou marcar o meu meio aqui, ó. É difícil de observar ali, né? Mas porque eu tenho uns tracejadinhos ali, né? Mas eu vou marcar com colorido, então, pra vocês enxergarem. Aqui, ó. Tá? Vou marcar aqui com um laranjinha. Para depois nós nos situarmos na hora de voltar. Então, nós vamos ficar com o direito para cima, tá? Eu acho que a maneira mais fácil de fazer é costurando a faixa reta no círculo, tá? Tem pessoas que preferem de outra maneira, preferem o círculo embaixo e vir colocando, né, o liso embaixo, o reto aqui. Eu acho mais fácil assim. Então, se tu marcou o meio ali, né? Nós vamos começar, então, direito com direito, fazer a nossa lateral. O que acontece aqui, meninas? Ó, se vocês têm o meio marcado, então, vocês começam na marcação aí que vocês fizeram, né, de gomos. Então, eu começaria a costurar no meio, certo? Mas eu não começo unindo tecido com tecido, que essa é a nossa facilidade, ó. Eu deixo uma sobra de tecido e começo a costurar uns 2 centímetros depois. 1,5, 2 centímetros, um dedinho dos nossos aqui já é o suficiente. Deixo esse tecido sobrando e vou começar aqui, vou começar arrematando, tá? Eu acho que eu vou te pedir pra mostrar, Marion, só aquela partezinha do encaixe, né? Pra elas verem bem o que é importante pra ele se encaixar, né? Acho que bem ali de cima da máquina onde a gente mostra para as pessoas. Quero mostrar para elas o que é importante para ele se encaixar, né, Mariu? Uhum. Que é o que a gente faz nos nossos cestos lá, né? É tudo uma questão de encaixe. Ó, então... Pode ir. Posso ir? Vamos lá, dona máquina. O que nós vamos fazer, então? Ó, nós vamos começar a unir o direito com o direito, mas nós vamos deixar essa nossa medida aqui, ó, de um dedo sem costurar. E nós vamos começar a partir dali. Eu vou tirar o alfinete, era só para mostrar para vocês mesmo, porque agora eu tenho alfineteiro. Então, eu vou colocar a agulha dentro, ó. E o que é importante é que os tecidos se mantenham sempre juntos. Então, eu vou dar um ponto ou 2. Isso é exercício, né, para aprender. Vou arrematar. E vou dando pontos bem devagar. E vou mantendo aqui, ó, a guria sempre enxergando. Porque se eu alterar e eles se desencontrarem aqui, sobra tecido ou falta tecido pro outro encaixe. Então, a gente mantendo junto sempre... se encaixa o outro lado, tá? Então, 2, 3 pontos devagar, nada de acelerar. E eles ficam sempre juntos, ó. Ninguém sobra, nem o de cima, nem o de baixo. Não é de puxar, tá? É encaixar mesmo, assim. Por isso que 2, 3 pontos já... Deu pra entender isso? Eu posso acelerar aqui? Eu acho que posso, né? Vai dar pra ver, senão a Marion fica aí e não pode trabalhar. Sempre mantendo os dois juntos. Lembrando que essa faixa aqui eu cortei ela com 42, tá? Pode sobrar no final. Eu cortei um excedente mesmo para não faltar. Então, é isso. O importante é ir costurando pouquinho para que não se desencontrem as pontas dos tecidos. Isso vale para muito tipo de peça que a gente faz, né, Marta? Onde se encontram formatos diferentes.
Mesmo quando a gente coloca um viés numa roupa, como eu fiz há pouco. Muitas tops, a Marion fez muitos tops e roupa saias pro carnaval. Essa mesma lógica. Isso. Quando os tecidos encaixes são diferentes, né? Como cavas, ou mesmo encaixes de boneco, o que é importante é que os dois se acompanhem. E aí eles acabam se adaptando, né, depois. Cada um com a sua necessidade, ou com elastano, ou com a tesoura de picote. E agora eu tô chegando quase no final, ó. Tá? Como eu tinha deixado um dedo aqui, ó. Pra quem nunca fez esse tipo de encaixe, deixa eu dobrar pra lá. Como eu tinha deixado um dedinho sobrando aqui, então esse dedinho é daqui, né? Eu também não vou vir até aqui, tá, gurias? Pra facilitar a minha vida, eu vou deixar um dedinho nessa ponta aqui também. Eu vou tirar agora e vocês já vão ver. Arrematar. Vou tirá-la daqui, daí a Marion já vai poder se liberar. Ó, então, aqui, ó, ele até levantou, né? Porque são peças diferentes, uma é reta. Mas se eu deitar ele aqui, vocês conseguem perceber, ó, que nunca faltou nem sobrou ninguém, ó. Eles foram sempre juntinhos, certo? Então, aqui eu deixei, ó, aqueles 2 dedos, que seriam um dedo de cada lado, né? Facilitou aqui a minha vida para encaixe. Se eu tivesse costurado, né, uma medida exata, agora eu teria mais dificuldade de encaixar. Então, com esses 2 dedinhos eu vou fazer o mesmo processo visual, ó, né, que seria manter ele encaixado aqui, pode ser com uma caneta ou pode ser com alfinete também, né, pode marcar aí como tu quiser. Então, eu vou marcar aqui o que seria a distância de um pé de máquina, ó, vou encostar o alfinete, vou vir com o outro lado, ó, encostando também, mantendo bem encostadinho, e eu sei que aqui fecharia o meu círculo. Eu aqui vou colocar um alfinete, mas vocês podem marcar, tá? Como ele é reto, agora então eu vou colocar as 2 pontas juntas, ó. E se esse risco tiver bem retinho, como eu tinha cortado toda a tira parelhinha, então aqui tá reto e aqui tá reto, significa que eu posso, sobrou esse pedaço aqui para um novo retalho, tá? Então eu posso costurar. Se tiver alguma insegurança, vem aqui e marca, né, com uma caneta onde seria essa costura. Eu marquei aqui bem um pé de máquina. Aqui, gurias, vai ficar a nossa abertura, tá? Para encher depois e desvirar o nosso alfineteiro. Então, nós vamos unir essas 2 laterais, mas vamos deixar um pedaço aberto aqui. Então, eu vou vir costurar só na ponta. Vou dar uns 3, 4 pontos de arremate, tá? Essa costura tem que ser proporcional ao tamanho que eu vou fechar aqui, né? Então, eu vou costurar um pouco mais de meio centímetro. Vocês viram como é importante a gente costurar devagar? Costurar rápido não é a melhor dica, né? O mais importante é conseguir costurar aparelho. Então, costurei um pedacinho aqui, ó, tá? E o mesmo eu vou fazer aqui na outra ponta, na mesma sequência. Então, eu não vou fechar ele de ponta a ponta. São esses truquezinhos que a gente tem ali, né, no curso dos cestos, que fazem esses encaixes. Eu vou tirar as linhas para vocês enxergarem agora como isso vai encaixar bem direitinho. Então, agora vocês já sabem que essa medida do comprimento pode ser um pouco maior. Vamos limpar aqui. Qual era o comprimento mesmo que eu não anotei? Eu cortei com 5 centímetros de altura por 42 de comprimento. Vou anotar. Ó, meninas, então, nós unimos as 2 pontas da faixa. Eu costurei um pouquinho na ponta e na outra ponta deixei aberto aqui. Quando, ó, a gente visualiza, ela já se encaixa bem fácil.
tá? E agora, então, eu vou fechar essa partezinha. Vou começar um pouquinho dentro do que eu já tinha, né? Já tava arrematado para unir essas costuras e vou continuar mantendo o mesmo padrão aqui de qualidade, tá? Não deixando sobrar ninguém. Ela se encaixa bem direitinho. Por isso que não tinha tanto medida, né? Mas é saber como encaixar. E ela se encaixou bem direitinho, ó. Que linda essa composição. Ficou show. Ó, então eu prendi aquela pontinha que ela ficasse dentro da costura, né? E por aqui depois nós vamos desvirar nossa peça. E agora, então, como essa medida tá exata, eu vou costurar a outra parte, tá? Agora sim, eu vou costurar de ponta a ponta, né? Porque agora eu já tenho a medida exata que ela vai se encaixar. Então, eu vou costurar, né? Eu vou deixar aqui pra vocês verem, mas a Marion não vai mais precisar ficar segurando. Por quê? O que que nós precisamos aqui pra não ter surpresa? Manter tudo alinhado, certo? Vou virar, daí a Marion pode continuar trabalhando lá. Ui, tô quase caindo aqui assim, Dex. Quando a gente não faz essas coisas assim, né, circulares, elas meio que parecem assim, tá, como é que se encaixa, como é que não sobra, como é que... Mas dá tudo certo aqui nas costuras, dá tudo certo. Quando a gente não tenta forçar nada e ainda sobrou esse pedacinho aqui, ó. Vou dar pra Marion que gostou dessa composição. Por isso que eu falei pra vocês que se vocês quisessem medir o meio, né, marcar o meio, vocês poderiam pra saber se essa distribuição tá boa. Mas não vai ter problema, né? Ó, então, eu vou continuar botando o círculo pra baixo. E vou unir de novo. Tá? Círculo pra baixo e vou colocar essa lateral aqui. E vou lá. Só vou colocar ele aqui na máquina e aí vou perceber se vocês estão visualizando bem. Deixar eles bem retinho, não sobrando nem faltando tecido de ponta nenhuma nessa união, né, da lateral com a frente. Vou baixar a agulha já para facilitar a minha vida, né, para ter certeza que ninguém vai escapar aqui. Já posso dar 2, 3 pontos. Não tô conseguindo ver vocês agora, né, gurias? Ó, não é isso aqui, ó. Então, ó, a gente tá olhando ele ali, né? Parece assim, ó, que vai ser difícil deles se encaixarem. Tudo que a gente tem que fazer é costurar devagar. Vocês viram que eu tô fazendo junto com vocês aqui e nem tô com alfinete, né? Porque o importante aqui, ó, é dar 2, 3 pontos, né? E não pode ficar sobrando nenhuma das partes. Então, agora a gente vai manter o mesmo padrão que nós fizemos do outro lado e vocês vão ver que ela vai encaixar bem direitinho, certo? Vamos lá. Parecia que era uma coisa extremamente difícil, né, por ser circular ali, mas é extremamente fácil de fazer, porque a gente fica conversando e parando, mas ele é um trabalho rápido aqui de fazer, né, depois que a gente sabe. Ó, acompanhem pra vocês verem aí, ó, é 2, 3 pontos, né, 3, 4, vai depender aí do teu tamanho, mas é sempre pouco, ó. Eu dou uma pisadinha e já
observo se ele tá alinhado de novo. Então, é bem... Esse é o literal, assim, devagar e sempre. Ó, 2, 3, 4 ou 5, sei lá. Vai depender da tua máquina e do teu pé. Tu tem que aprender a controlar o pé para costurar bem isso. Por isso é bom exercitar. E eu vou terminar ele porque eu quero mostrar pra vocês quando a gente sair daqui sem nenhum alfinete, ele vai estar perfeitinho. Por isso é importante sempre cortar, né, bem parelho as coisas, medir, para que quando elas venham pra máquina, elas estejam no seu tamanho perfeito, né? E chove aqui. Uma deliciosa sábado de chuva, uma tarde chuvosa. No certinho. Tá bem agradável, né, Mariana Ron? Uhum. Como é que tá a temperatura pra vocês, meninas? Já aliviou o verão? Aqui hoje tá bem ameno. Quase no fim. Bem devagar, como deve ser. Vou vir aqui na frente um pouquinho pra mostrar pra vocês que eu tô quase no final, ó. 42, né? Aham, eu usei 42. Eu quero falar sobre esse 42 o seguinte, ó, pra vocês terem uma noção, que na minha máquina eu usei 41, porque o meu pé de máquina é diferente do teu. Então, o meu sobrou um pouquinho. Então, essa medida é perfeita. Aqui, gurias, ó, eu parei porque eu queria mostrar pra vocês que eu tô quase chegando no final, ó. Falta só um pedacinho, ó. E a gente já consegue perceber, ó, que ela vai se encaixar, ó. Tá? Só falta esse pedacinho aqui, eu vou agora até o final, até passar por cima da outra costura e arrematar. Não é maravilhoso a gente ver assim que se encaixa bem direitinho? É manter o padrão de costura, treinar a costura. O celular tá louco pra cair. Não. Não, agora já que tu levantou, então... já que tu levantou, mostra aqui na frente, então, Marião. É só esse pedacinho. Uhum. Pra elas verem que... Nossa, peraí. É aqui que tá caindo, ó. Porra. Onde? Essa partezinha que deve ter girado. Tá. Vou segurar pra não. Deixa eu fazer a volta aqui. Agora Se as gurias vissem tudo que tem pra Tudo tropeçar que aqui. Ó, gurias. Eu não vou precisar nem esconder nada, nem enrogar nada aqui na frente de vocês, ó. Vamos lá. Uau, oremos. Se sobrar agora, eu faço o quê? Deixo sempre a agulha dentro, tá, né? Mesmo pra quem não tem a máquina com a agulha que fica dentro, é importante manter sempre pra poder girar, tá? Se parou ali e a agulha não tava pra dentro, dá mais um ponto e deixa a agulha dentro do tecido, tá? Ó, aqui parece que vai sobrar, né? Ó, tem um encaixezinho ali que tá querendo cair, né? Eu vou arrumar depois.
Ó, parecia que tava querendo sobrar alguma coisa, mas quando eu coloco no lugar aqui, eu já vejo que tudo se encaixou. Aqui é a nossa costura, aquela nossa emenda, né? Passo por cima da outra e tá pronto o nosso alfineteiro. Uou, Ó. Sim. certinho. É, dá bem certinho, é. Parece, dá um medinho de fazer. Vou lá, ver se eu consigo arrumar aqui. Peraí, gurias, aguenta aí. Isso, aproveita e mostra ali que a Iracema chegou, não sabia o que tá sendo feito. Ah, tá, é o nosso alfineteiro ali. O que que desengatou aqui? Será que a gente conseguiu, eu consegui estragar o... Fica aí, rodando aí no alfineteiro. Nós vamos ter que usar o teu suporte até a gente arrumar isso aqui fora, mano. Vou ter que achar... Eu nunca deu. Quer dizer, vou ter que ir lá buscar. Mas é isso aqui, coloca. Peraí, gurias. Não posso mostrar pra vocês o que eu tô fazendo com o suporte. Posso mostrar que eu tô tentando arrumar o suporte, né? Essa coisa do ao vivo é muito engraçado. Certo, gurias? Nem mexi lá, tá? Eu tava com as mãos ocupadas, vocês viram, né? Acho que eu não vou poder mais nem mexer o celular, inclusive. Então, é isso, Iracema. Nós estamos fazendo um alfineteiro pros nossos bonecos, ó. Tá? Ó, gurias, aqui. Ó, não sobrou nada, não faltou nada, não fez nenhuma prega. Como ele é um alfineteiro, aqui dá essa impressão, ó. O aspecto quando a gente vê, mas tá tudo bem. Ó, não sobrou nada e não faltou nada. Como ele é um alfineteiro, nós não vamos precisar cortar com tesoura de picote, tirar esse excesso de manta e nada, porque tudo vai nos ajudar, né? O alfineteiro é nosso. Se fosse uma outra peça circular, sim, nós teríamos que manter o mesmo padrão para tudo, tá? Dar piques, né? Para elas se acomodarem. Mas aqui nós não vamos precisar porque ele vai ficar gordinho. Então, ali onde nós unimos a faixa da lateral, ó, nós deixamos uma abertura e eu vou pegar uma ponta e vou trazer, tá? Ela é um pedaço pequeno, né? Então, é uma peça pequena, então parece que a abertura é realmente pequena, assim, que não vai dar certo, mas vai, ó, tem manta, tem costura e tem tudo. Sempre quando a gente vai desvirar uma peça assim, a gente puxa um pouco e empurra um pouco, tá? Mas eu preferi, pode na hora que tu vai fazer aí achar, mas por esse buraquinho, é que eu achei que seria mais fácil para vocês ficarem com essa abertura do que a gente fazer outro buraco, ter que tapar, ter que cobrir. E assim ele já nasce, ó, todo com um acabamento bem certinho e fica só com essa abertura aqui, ó, para fechar depois com pontos invisíveis. Então, aqui dentro, aqui tá a marcação do centro, né, porque depois eu vou fazer aqueles gordinhos, né, estilo abóbora ali, né, pra dar aquele gordinho. E agora, então, aqui dentro a gente pode colocar, além do plumante, também dá para colocar aqui aquelas sobras de manta acrílica, né, aquelas pontinhas de manta R1. Vocês vão achar que eu não boto nada fora, né, Grace, que a minha casa é um acúmulo. Mas elas vão ajudar aqui, né, como o alfineteiro precisa de estrutura, tá? Eu vou botar plumante. Opa, ups. Vou fazer assim tudo. Aqui, né? Daí, gurias, quem vai fazer uma
Não, não olhando assim, Lisiane, parece fácil, Lisiane colocou, deixa eu conseguir voltar. Olhando parece fácil fazer, depois vou ver na prática. Sim, Lisiane, mas é o que eu tenho comentado sempre aqui com vocês, né? Tudo parece fácil, né? Tudo parece fácil, principalmente para quem não costura, né? Que tende a tratar o nosso produto assim, é só uma costurinha. Não, não é fácil, é simples, né? Tem a técnica, o jeito, mas não é difícil. Ó, e aqui agora então eu vou colocar um plumante aqui e nós vamos ter mais um alfineteiro. Vamos encher bem, né? Ele para poder usar como os alfinetes, né? Não é muito também, não é muitas gramas que tem aqui não, tá? Não vão se apavorar aí achando, vai gastar um monte de plumante. Não é. Por isso é bom para quem pode aproveitar as sobrinhas, pontinhas de manta. Elas podem ser acrescentadas aqui. Então, como nós colocamos aquela manta aqui embaixo, ó, ele fica mais estruturado para colocar o alfinete, como eu mostrei para vocês. Aqui é só o tecido, né, embaixo. Distribuindo aqui a minha fibra. Aqui no caso eu tô usando a mesma que nós usamos do brinquedo de colorir, não compramos nada de excepcional, diferente para isso, né? É material que a gente tem em casa. E eu acho que a gente podia fazer o sorteio, né? Podemos? Acho que sim. Ó, gurias, então vocês vão encher, tá? Eu vou fechar o meu à mão com pontos invisíveis, que vocês já sabem que nós temos dicas lá, né? Espalhadas no YouTube, ou também no curso de costura lá do começo dos brinquedos, também tem essa dica de como fechar com pontos invisíveis, ó. Mas quando a gente costura certinho, tudo se encaixa, tá? Enquanto a gente vira aqui, eu vou mostrar só pra vocês por que eu falei da agulha mais grossa, né? Eu peguei uma agulha mais grossa, ó. A gente que é costureira tem que ter umas agulhas assim, tá? E aí eu vou só fazer aqui, tá, Maria? Eu vou só mostrar como é que é, porque eu não vou fechar, tá, gurias? Eu mostro pra vocês durante a semana, porque eu não vou fechar a minha abóbora, porque eu preciso fechar aqui com pontos invisíveis. Ó, eu peguei uma linha de bordado, uma linha de crochê que eu tinha lá em casa, nada de especial. Usei ela dobrada, essa é uma dica que nós também temos aqui, né? Eu até acho que essa tá no YouTube já, né? Pra quem quiser costurar sem nó. Então, peguei um pedaço de linha. Deixa eu tirar aqui. Hoje eu fiquei completamente do outro lado. Mas é que agora não dá pra deitar muito suporte. Ó, gurias, dobrei a linha, eu vou usar dobrada, tá? As duas partes abertas nós vamos passar dentro da agulha. Opa, foi só uma. Então, as duas pontas abertas ficam juntas. E vamos fazer aquela nossa costura sem nó, sem precisar fazer nó. Então, vou entrar aqui, eu marquei que era o meio, nesse ponto laranja, né? Vou atravessar, por isso é bom uma agulha mais forte, né? Ó. E o que vai sobrar aqui, então, é a ponta dobrada, né? Venho aqui na minha abóbora, passo dentro dessa laçada e ajusto. Ó. Entro bem do ladinho, no mesmo lugar, mas do outro ladinho aqui, só para não desmanchar, né? Eu não posso entrar dentro da mesma laçada. E volto e saio lá no mesmo ponto, ó.
O centro de novo, aqui onde eu decidi que eu ia dividir. O que também não é obrigatório, tá, gurias? Eu só tô mostrando pra vocês que pode fazer isso, porque redondinho ele também ficaria lindo, né? Dava pra enfeitar aqui com muitas coisas, ó. Então, eu voltei e ela já ficou firme, ó. Aí, a gente gradua o tamanho que quer, decide lá o outro lugar e vai fazendo o mesmo processo dos gomos. Certo, meninas? Vamos ao nosso sorteio? Vamos ver como é que tá aqui o nosso suporte. Porque quando a gente termina as lives, a gente vai consertar os suportes. Vamos colocar no teu, Marion. Não vai ficar? Não, Porque o meu eu acho que tá meio molenga também. Ah, então vamos. Não tá muito melhor. É uma travinha que tá faltando aqui que eu não arrumei direito. Tá. Não, tá ótimo, mas ele é mais robusto que o meu. Vocês viram que eu tô de óculos novo. Ah, eu não tinha percebido. Nossa, que dificuldade pra longe e pra perto. É porque tu não assistiu a live de quinta-feira, Marion, que a Natasha, filha da Marismen, tava olhando a live dizendo: a vovó tem que assumir todas essas coisas, Tá né? certo, faz parte. É uma vovó, né? Então, tá, gurias. Bom, vamos pro sorteio, então. Deixa eu ver como é Por que tá. que a gente... Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Se chegou alguém. Olá, Regina. Então lá, tá, meninas. Deu pra entender? Qualquer dúvida, vocês sabem que pode me perguntar, né? Isso. Quem vai sortear? Tu. Não, eu fiz os bilhetes. Tu tem que tirar, né? Bom, gurias, então a gente teve 14 participantes, 14 meninas que conseguiram fazer o sarubomo já, né? Como a Marta disse no começo, isso não significa não fazer agora, né? Não. Foi apenas digamos, um incentivo adicional. E como a gente fez esse cesto aqui para gravar as aulas do cesto, né? As meninas que têm o curso de cesto, esses... Mostra ele ali, Marta. Tem esse cesto lá, né? É um dos cestos, é um cesto de parede. Esse é que coloca aqui com um suporte, né? Que pode ser até no suporte da... suporte tipo vara de cortina, né? Isso. Mas também pode ser outro tipo de suporte. E aí a gente fez ele, né? Ele foi confeccionado para a gente fazer aula. Então resolvemos sortear. Vai ter outros sorteios ao longo do ano, não sabemos nem quando, nem onde, né? Mas sempre que der. Nem quando, nem com que motivação. Mas é isso. Então hoje é um sorteio de carnaval e da Sarubobos que eu acho que vão nos acompanhar há bastante tempo, né? A Marta já falou. Provavelmente vou botar de capa, né, desse grupo, porque tem tudo a ver, né? É o alfineteiro com bonequinhas ao redor, tem a ver com artesã que costura, né? E grupo de artesãs que costura. Então, é isso aí. Bom, tá aqui, ó, os 14 bilhetinhos aqui. Marta tira um bilhete, já. Tá, eu vou tirar o bilhete, vocês ficam o cesto e eu fico com esse copo aqui, ó. A fofura, né? A fofura desse copo da Marion. Ai, 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 ai. Ainda bem que não fui eu que cortei, que não foi eu que anotei, então... Vou botar virado pra vocês e já vou enxergar ao contrário. Andréia Zaparoli. Não tá aqui hoje, vai se... Isso não estava na regra, estava, não está hoje, né? Não estava, né? Número 9, Andréia Zaparoli. Isso. A Andréia vai ver depois, então. Vamos ver o que ela vai dizer. Ela vai gostar, certamente, esse cestinho vai para o quarto da filha dela, né? A Andréia é aluna nossa também. E artesã, faz costurices, é de Uberlândia, eu acho. Não sei, meninas, nós alunas é algumas... Uberaba, Uberlândia... Ui, ficou feio agora, eu vou procurar depois. Acho que é Uberlândia. A Andréia é uma aluna relativamente nova, né? Ela é das turmas novas ali, agosto, setembro, né? Ela é aluna do curso de bonecas, eu acho. Ela não é do curso. Não é do curso de brinquedos de colorir. Bom, gente, então... Qual era o número de vocês? Eu não vi, gurias. Vamos ver. Quem saiu aí? Eu vi alguém comentando, sorteio 10, acho que foi a Claudenise,
disse sorteio 10, saiu 9. Valdiniza eram 10. Puxa vida, ó, muito perto. Pertinho. É assim Todos que estavam é. perto, né? Os bilhetes estavam pertinho. Não eram muitos números, viu? Então tá, gente. Bom, vamos querer continuar vendo muitas sarubobos e agora com o complemento do alfineteiro ficou show, né? Uma decoração fantástica pro ateliê, né? Imaginem esse alfineteiro com sarubombos, com ainda uns alfinetes charmosos, né? Que a Marta botou aqui, olha o que é. Muito legal. E se vocês fizerem, né, além de nos mostrar, mostrem essa peça decorando o ateliê de vocês. A gente vai gostar de ver isso. Além de ser sarubobo, além de ser alfineteiro, a gente continua nesse tema, né, criado pela Marta, dos muitos retalhos que estão aí e que vão ter destinos lindíssimos, né? Hoje mesmo eu estava mexendo numa caixa aqui e tem retalhos que são de tecidos que nunca mais eu vou comprar, porque comprei em algum lugar aí, até alguns fora do Brasil, e, né? Então, transformar numa peça linda, assim, acaba sendo coisa de... Elas estão dizendo pra gente sortear o alfineteiro. não, aqui um alfineteiro é da Marta e outro vai ter que ser. Façam! Não. Façam. A gente não pode sortear coisas que vocês podem fazer, né? É verdade. Então, se vocês não estão no curso do cesto, por exemplo, para quem não tá, para quem não é aluna, pode ganhar um cesto. Mas o alfineteiro vocês têm que fazer. Eu ajudo aqui, tô ajudando, a gente tá dividindo os nossos retalhos. Bom, a Marion estava falando que mexeu na caixa dos retalhos. Então, a Marion hoje teve o que nós todas estamos conversando aí por esses dias, né? Essa coisa de mexer nos retalhos, né? De enxergar, de lembrar que cada um tem uma história, onde a gente comprou, da onde trouxe. Aquele que tu não vai encontrar mais, que tu não vai mais ter aquela peça para encontrar, então tu pode usar ela aí para fazer um alfineteiro lindo para ti, por exemplo, né? Ou uma bolsa ou alguma coisa. Isso aí. Certo? Então tá bom, gente. Uma boa semana para vocês. Durante a semana, a Marta chega aí, né? E sempre que a gente tiver novidades, nós vamos estar contando aqui. Não era eu que ganhava o cesto, mas eu adorei essa interação de vocês, de participarmos juntas. Fotos lindas das sarubobos, né? Diferentes estampas, diferentes jeitos de fazer. Muito legal. E até só para lembrar, né? Falando em novidades, eu trouxe aqui para o grupo também, né? O combo de Páscoa dos brinquedos de colorir. Se alguém quiser conhecer mais, só clicar ali e vai saber mais sobre ele ao clicar, tá bom? Deixa eu aproveitar também, já que tu tá falando em coisas novas e como para as pessoas, porque nós temos várias pessoas novas, né? É verdade. Meninas, eu quero aproveitar para falar para vocês, né, que cliquem, a Marion, coloca ali, por favor, depois, Marion, o link do Criações, do Cursos, para vocês olharem o que tem de curso, tá? Mas eu acho que eu ainda não tinha falado para vocês, é tanta coisa que a gente fala, a gente acaba esquecendo que na Ludix, na página da Ludix, né, a Marion colocando ali no site, a Ludix tem, desde que a Marion montou o site, ela tem um cachorrinho de papel, tá? Porque eu lembrei de falar para vocês, porque a gente tá brincando com essa nossa eterna criança com os sarubobos. Então, na página da Ludix tem um cachorrinho, um mascote da Ludix para imprimir de papel, e ele tem 3 roupas, né? Para vocês podem imprimir, dá para suas crianças, ou para a criança de vocês, né? Que a roupinha de papel é aquela que tem as orelhinhas que nós fazíamos quando nós éramos criança de vestir. Então tá lá, é só baixar, né? Vou deixar aqui também. Tá, por favor, Marion, porque é pra gente brincar aí, pra gente suavizar esses nossos dias. Certo, meninas? Muito obrigada. Como é o nome do cachorro? O pessoal tá esquecendo tudo agora. É o Rabicho. Rabicho é o nome. Foi um nome. sorteio também, né? O nome foi um concurso de nome, né? A gente sempre brincou aqui, gurias, a gente não ficou imatura agora. A Ludix foi nomes escolhidos por alguém, por votação, e o Rabicho também, o mascote da Ludix, tá? Então, vocês podem imprimir lá o Rabicho e pintar. Ele tem 3 roupas legais para as crianças vestirem ele. Desculpa por ter esquecido de avisar vocês. E criem também, né?
Criem aí combos, criem novidades para os clientes de vocês, combos de Páscoa para ficar, para atrair, né, e para unir as pessoas em torno disso. Um bom dia para vocês, um bom final de semana. Vou mostrar para vocês aqui que tá chovendo hoje, ó. Ó, o vidro molhado. Hoje as plantas estão recebendo uma água natural. Certo, meninas? E olhem lá o combo também da Páscoa, que tá bem legal. Tem muito cesto, né? Muito coelho para vender aí, para se divertir, para sermos rápidas como coelhos, né? A Páscoa já tá aí. Beijos e até a próxima. Até durante a semana.